Olá, gente. Professor Marcos Dominici, aqui, professor de arte, e a gente vai continuar e finalizar nossos estudos para quitação de pendências com os assuntos do primeiro ano com a Idade Média, arte na Idade Média. Mas antes de qualquer coisa, não esqueçam, esse material aqui, ele é a base para o início dos trabalhos de vocês. Corre lá na plataforma no YouTube, plataforma Gonçalves Dias, e pode maratonar, tem material bastante lá e mais espelhado, mas utiliza esse nosso também, né? E também no Instagram, corre no Instagram, né? @plataforma Gonçalves Dias. E a gente vai começar falando sobre Idade Média. Bom, a Idade Média, ela tem basicamente 4 pontos importantes para você ter noção: arte cristã primitiva, arte bizantina, arte românica e arte gótica, ok? Para a gente entender, a arte cristã, ela norteia o início da Idade Média. A arte bizantina, o lado romano oriental. E a arte românica e gótica, o lado romano ocidental. A gente chama de arte cristã primitiva ou arte paleocristã as primeiras manifestações de arte quando, logo após Jesus Cristo, né, assassinado, aquela história toda que vocês conhecem, que não cabe a gente entrar no assunto, porque o que é mais interessante para a gente nesse exato momento é o que foi feito depois da morte dele com as pessoas que passaram por um processo de conversão em gigantesca quantidade. Bom, esses cristãos recém-convertidos eram torturados publicamente, atacados por animais violentos, empalados, crucificados e muitas vezes queimados vivos. Resultado, onde guardar os corpos desses cristãos? Eles colocavam em locais chamados de catacumbas. Professor, o que são catacumbas? Eram como se fossem galerias, buracos, cavernas ou lugares subterrâneos onde esses corpos eram guardados. Paredes mesmo, como se fossem ruas estreitas, passando tudo por debaixo da terra e colocar uma série de corpos. Mas o que isso tem a ver com a arte cristã primitiva? Bom, justamente nesses locais onde os cristãos eram guardados e outras pessoas, o diferencial para você identificar que haviam cristãos recém-convertidos era desenhar bem simploriamente símbolos cristãos primitivos, daí o nome arte cristã primitiva. Que símbolos eram esses? A cruz, a palma da mão com um pontinho no meio, indicando a chaga de Cristo, a âncora que simbolizava a salvação, a vela, alfa e ômega, início e fim, né? Vocês conhecem a situação, a figura do bom pastor, que metaforicamente representa Jesus Cristo, entre outros símbolos que eram facilmente desenhados e também facilmente identificados. Exemplo, a âncora, o peixe, né? Que, se eu não estiver errado, a palavra peixe em grego significa, é traduzido em ictis, que é um anagrama. Cada letrinha dessa tem uma significação. Jesus Cristo, Theos e Osotes. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Então tem todo um processo metafórico e cada símbolo desse, e alguns ainda são utilizados até hoje, fazem parte das primeiras manifestações cristãs. Mas, professor, por que o senhor está falando de cristianismo? Porque a gente já entra nas outras manifestações que são maiores. A arte bizantina é de teor cristão. A arte românica é de teor cristão. A arte gótica é de teor cristão. O que fizeram na arte bizantina? Igrejas gigantescas. O que fizeram na arte românica? Igrejas gigantescas. O que fizeram na arte gótica? Igrejas gigantescas e altas, já tem mais essa. Ou seja, a Idade Média toda, mais ou menos 1000 anos, ela é basicamente feita no Ocidente, deixar claro isso, pela religiosidade do cristianismo. Observe que eu não estou falando em católicos e evangélicos, isso só vai acontecer no século XVI, com Lutero. Eu estou falando da Idade Média toda. Então, a arte bizantina, ela tem como base a oficialização do cristianismo, ela é toda cristã. Já é quando Justiniano, Constantino, que dá nome à cidade onde acontece a arte bizantina como base. Constantinopla, olha que interessante. O objetivo: aumentar e destacar o poder do imperador, que era considerado divino e referência sagrada. Ele tinha um número celular de Deus, então era assim, para vocês entenderem de maneira mais simplória. Era assim que a coisa acontecia. Qual era a coisa mais importante da arte bizantina? Os mosaicos. Olha que coisa maluca isto aqui. Olha minhas intérpretes, olha que maravilha isso aqui. Gente, isto aqui é tanta imagem. Professor, mas como é que é feito isso? Pedrinha, 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 uma colada a outra. Isso aqui não é pintura, algumas são, mas a maioria delas eram mosaicos. O que é um mosaico? É justamente para você criar um desenho. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui. Deixa eu ver se eu tenho um mosaico aqui. Tá. Aqui, achei. Eu volto nas outras. Um desenho, tá vendo esse granulado bem aqui? Cada
pontinha granulada dessa aqui é uma pedrinha que é colocada do lado da outra, justamente para criar a sensação de ostentação. Quanto mais glamouroso, quanto mais gigantesco, quanto mais opulento fosse, mais bizantino ele era. E ouro, muito ouro. Os artistas não tinham liberdade para se expressar, os artistas seguiam regras estabelecidas pelo imperador e pela religião cristã na época, bem parecido com o que acontecia com o Egito. E o próprio imperador determinava, a figura dele era mais importante, a figura dos outros era menos importante, né? E ele tinha que estar na altura dos santos e de Jesus Cristo, porque ele era a figura mais importante, nem um pouco bobo. Uma combinação de diferentes elementos que vieram, tanto da Grécia, quanto de Roma, quanto do Oriente. Essa aqui é a igreja de Hagia Sophia, ou Santa Sofia. Gente, aqui são pessoas. Essa coisinha bem pequenininha aqui são as pessoas. Olha o tamanho da construção. É uma coisa absolutamente fantástica. O objetivo é ser grande em extensão, ser grande em altura, ser gigantesca. Não tem outra palavra para definir a arte bizantina. É ostentação mesmo. Ela fica em Istambul, na Turquia, e Istambul é a antiga cidade chamada de Constantinopla, que antes de ser romana, era chamado de Bizâncio, porque era uma colônia grega. Olha só, agora veio o nome da arte bizantina. Presença de uso de cores, ausência de expressividade e principalmente os mosaicos, afrescos e pinturas em tecidos. Outra visão de Santa Sofia, né? Aqui a parte de dentro, que vocês viram a parte de fora, as pessoas aqui, olha a altura dela. Gente, né, essa estrutura octagonal, né, em formato de 8, circular, ela é feita justamente para poder sustentar o peso das abóbadas, das cúpulas. Aqui uma visão de cima, certo? Mais ou menos 10 mil homens em 6 anos que montaram, e é pouco tempo um negócio desse tamanho. E aí os mosaicos que retratavam os imperadores, os profetas, né, as cores, os materiais. Uma característica interessante e regra, os olhos têm que ser maiores para aumentar a expressividade. O tamanho das mãos e pés também maiores. As figuras no meio são as mais importantes e as mais coloridas. Então, nesse caso, a Virgem Maria com o menino Jesus, o imperador e a rainha, eles estão do lado. Então, você não vai colocar pessoas simples no mosaico, você vai colocar só as figuras mais importantes, além de Jesus Cristo, da Virgem, santos recém-canonizados e a figura do imperador ou da rainha, certo? Aqui a Imperatriz Teodora, né? Ela aqui é equilibradamente a figura mais importante e todos as séculos, as figuras importantes da época, né? Mas nada que não fosse, tudo é voltado para a figura do imperador e de Jesus Cristo da Virgem. Os mosaicos são pedras coloridas, uma colocada do lado da outra, o cimento fresco vai emendando, é um quebra-cabeça gigantesco e absurdamente ostentador, né? Eles desenham os pés, como eu falei para vocês, os pés e as mãos maiores, e o dourado, o ouro, ele é muito importante para mostrar essa ligação divina. Da arte bizantina, a gente chega na arte românica. Deixar claro que a arte bizantina, ela acontece no lado romano oriental. Então vamos só localizar para ninguém se perder. Arte cristã primitiva ou paleocristã. Início da Idade Média para todos os dois lados, romano oriental e ocidental. A arte bizantina, ela acontece no lado romano oriental, na cidade de Bizâncio, que é chamada de Constantinopla. E aí ela acaba quando Constantinopla vai por água abaixo. Do lado romano ocidental, você tem a arte românica, que eu falo agora, e a arte gótica, do início da Idade Média até o final, que já vai derrocar no que a gente chama de Renascimento, certo? A arte românica, ela prevaleceu na Europa na Alta Idade Média e foi mais ou menos aquele período da crise feudal. A arquitetura de mosteiros e basílicas, atenção a esses dois nomes, mosteiros e basílicas. Lembra que eu falei para vocês? A arte bizantina, construção de igrejas gigantes. A arte românica, construção de igrejas com paredes dessa largura. A arte gótica, construção de igrejas com alturas absurdas. Então, existem conceitos específicos. Era igreja, 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 mais igreja e um pouco de igreja, né? Castelos com estilo voltado para o aspecto de defesa. Por que castelos? Porque as igrejas românicas, elas tinham paredes tão largas que pareciam mais castelos do que igrejas, porque elas eram feitas para aguentar ataques, pancadas, guerras, entre outras coisas. Tanto é que em períodos de guerra, as pessoas corriam para dentro da igreja e o conceito era simples: se você estiver lá dentro, você está protegido. Paredes largas, grossas, poucas e pequenas janelas e construções pesadas. Bom, aqui apresentando para vocês uma igreja românica, né? Esses arcos todos, ou essa abóbada de berço, né, que é um arco pleno que vai se repetindo, é uma característica muito comum das basílicas. Basílica é o nome mais comum para as igrejas
românicas, certo? A arte românica, ela é feita na ordem de abóbadas, de abóbadas de berço ou de aresta, aquela que eu mostrei para vocês, ou as que ficavam no alto dos altares. Isto aqui é a coisa mais pertinente que tem nas igrejas românicas, certo? E por causa dessas paredes largas que afastavam as guerras e as forças do mal, por assim dizer, as igrejas ficaram conhecidas como fortalezas de Deus, né? Nas igrejas eram pintadas, dentro dessas igrejas, imagens de passagens bíblicas dizendo o que aconteceria com você se você não seguisse a Bíblia ou os ensinamentos dos padres daquela época. Havia algumas imagens bem pesadas, porque o conceito do castigo divino criou-se ali na Idade Média, na igreja românica, perdão. Essas igrejas tinham castigos que eram desenhados e imitados para que as pessoas soubessem o que aconteceria se não seguissem todos os dogmas da igreja medieval e do cristianismo medieval, certo? Igrejas mais simples, né? O estilo dos peregrinos, que eram feitos para lugares que as pessoas andavam para alcançar as graças pedidas em milagres, entre outras coisas, procissões e assim por diante. As igrejas do estilo Cluny, que eram mosteiros e abadias, onde os padres e as freiras moravam, cada qual na sua ordem, e aí você tem um pátio interno, um pátio no meio grande, que era uma espécie de local comum a todos. Essas igrejas eram muito grandes e voltavam-se para dentro para que as pessoas ficassem de fora ou quem entrasse se sentisse protegido. E as igrejas mais sofisticadas, feitas em cidades que cresciam mesmo na Idade Média, que é o caso, por exemplo, da Catedral de Pisa, né? A Torre de Pisa é uma construção religiosa, só deixar claro. Professor, ela começou a inclinar em que ano? Na época que foi feita. Aí você tem a Catedral, ou a Basílica de Pisa, tem muita gente que ainda entra em discussão, porque ela começa a ter aspecto gótico. A Torre de Pisa, Pisa é o nome da cidade, o nome da igreja não é essa, deu branco agora o nome da igreja, mas a gente está falando da Catedral da cidade. E ainda tem um outro prédio, que é o prédio do batizado, que é chamado de batistério. Então, nessas construções medievais românicas, cada prédio tinha sua função, mas isso só acontecia em cidades maiores. Nas cidades menores, você tem aquelas que eu mostrei para vocês, certo? As igrejas românicas, elas chamam a atenção por suas entradas. Isso aqui é um tímpano, e aí você contava a história das almas dos pecadores que ficavam presos do lado de fora da igreja se cometessem seus pecados. E ainda assim também tinha a mesma imagem nos portais, por exemplo, colocando os valores cristãos. Então tudo era visualmente colocado. A arte, nesse caso, é uma forma, literalmente, de você educar, condicionar, catequizar o cristianismo daquela época. Os cálices eram feitos à base de ouro e elementos para poder chamar a atenção, porque o ouro é considerado divino, sagrado e cristão, né? E aí você entra no nosso último segmento, que é a arte gótica. Bom, a arte românica e a arte gótica, elas trabalham no mesmo período, no mesmo lado romano-ocidental, em períodos diferentes. Do início da Idade Média para o meio, a arte românica. Do meio da Idade Média para o fim, a arte gótica. Você já tem estruturas com cidades maiores, uma reação ao estilo românico e organizações sociais diferentes. Resultado, como as cidades voltaram a crescer, começou a exigir igrejas nesses locais com características diferentes. Aqueles conceitos de bruxas, bruxarias, doentes, isso tudo acontece na arte gótica. Por quê? Porque o povo voltou a concentrar e o feudalismo já entra em decadência. E isso traz uma nova visão social. Os recursos começam a vir dessas pessoas que trabalham nos centros urbanos, de fiéis e de pessoas ricas. Resultado, você tem igrejas como a Catedral de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame significa Nossa Senhora. Quando a gente fala de catedral ou de catedrais, a gente está falando de igrejas urbanas em cidades que começaram a crescer, como é o caso de Paris, que nem chamava dessa maneira. O interessante é, quanto mais alta ela fosse, mais perto de Deus ela estaria. Professor, quem bancava isso? Era a própria igreja? Não. Todos os impostos que eram pagos para a igreja, porque a igreja era uma instituição que recebia impostos, assim como o império. Resultado, há um triunfo das cidades, a igreja tem apoio dos fiéis, as pessoas têm medo de ir para o inferno, a própria igreja diz, se você não fizer isso, o demônio que está no alto da igreja, os gárgulas, que já falo para vocês, ele vem e leva a tua alma. Então, era uma estrutura política bem engendrada para poder criar esses símbolos de poder político.
tanto da igreja quanto das pessoas ricas que investiam nessas igrejas. Então, o controle era político e religioso. Essa é Notre Dame de Paris, mas você tem outras igrejas que são chamadas de catedrais. Normalmente, na arte românica são basílicas, na arte gótica são catedrais. Se você tem uma igreja românica que é chamada de catedral, é porque ela está naquela fase de mudança e intersecção. Eu vou parar bem aqui e mostrar para vocês o que é uma abóbada de nervuras. Gente, isso aqui é um negócio fabuloso. E o termo gótico, é bom a gente entender que ele não é criado na Idade Média. Vamos por partes. A arte cristã primitiva, aquela que eu falei para vocês no início. Essa arte cristã primitiva, ou paleocristã, ela é o início da arte medieval. É a base ali de onde você tem a propagação de cristãos. Aí você tem do lado romano oriental, a arte bizantina, igrejas ricas, controladas pelos imperadores bizantinos. Do lado do ocidental, você tem a arte românica, que é o desespero, é quando você tem invasões bárbaras, gente correndo, feudalismo, corre, se esconde. Dentro de onde? Dentro de igrejas. As igrejas têm poucas janelas, tudo muito escuro, porque elas parecem mais castelos. Agora, você tem igrejas que são construídas com várias aberturas, 3 portas, às vezes 5 portas, geralmente ímpares, e essas igrejas, elas são feitas para controlar o povo das cidades. Como elas são exageradas, quase não dá para perceber, o termo gótico não é um termo que surge na Idade Média, ele só vai surgir no Renascimento. Então, os artistas do Renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, que não são tartarugas ninjas, antes que alguém faça a piadinha, certo? Eles achavam as igrejas góticas tão feias, tão cheias de detalhes, tão grosseiras, tão pesadas, que elas só podiam ter sido feitas pelos godos, os bárbaros do início da Idade Média, que eram considerados grotescos. Aí o apelido pegou e a gente tem o estilo gótico. Isso aqui é uma abóbada de nervura, onde todos os elementos, os nervos, são visíveis, os elementos são fáceis de serem identificados. E para a gente entender uma igreja gótica, é necessário entender os elementos de construção da igreja gótica. Por quê? Porque ela é a coisa mais importante que tem. São os arcos ogivais, esse pontudinho aqui. Ó. A gente tem até uma igreja aqui em São Luís que parece uma igreja gótica, mas ela não é. Ela tem um estilo eclético, mas algumas pessoas acham que ela é gótica, a igreja dos remédios, mas ela não é, certo? Mostrando para vocês novamente. Esse arco pontudinho bem aqui é o arco ogiva ou arco gótica, ou arco ogival, né? Ele cria a sensação de verticalidade. É o que mais chama atenção. E os elementos que são esculpidos. Jesus salvando, se você não fizer coisas boas, você vai para o inferno. Os padres, as freiras, os reis, as rainhas, os santos, e vai descendo. O que for para baixo é para o inferno, o que for para cima é para o céu. O conceito é muito simples, certo? Próximo elemento, a coisa mais expressiva do estilo gótico, os vitrais. O que é um vitral? É um desenho feito com pedaços de vidro colorido, para esclarecer. No estilo bizantino, é um mosaico feito com pedras. No estilo românico, são os paredões murais, feitos com tintas, dentro das igrejas românicas. Mas na arte bizantina, são dezenas, centenas, milhares de pedaços de vidro formando desenhos nessas janelas coloridas. O vitral, ele tem temática religiosa, os vidros são feitos artesanalmente, mas o objetivo é educar as pessoas. Gente, e é um espetáculo, é janela, 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 de um lado do outro. A igreja tem muito vitral, tanto na lateral quanto na frente, certo? Isto aqui é uma rosácea. O que é uma rosácea, professor? Como ele tem um formato circular, a moldura é metálica e os pedaços são de vidro, eu coloquei de fora. Ela lembra uma flor, uma rosa, é um vitral em formato circular, que pode variar de 2 metros até 10 metros de diâmetro, é uma coisa gigantesca. Quando a luz do sol bate nisso, menino, pensa num espetáculo. O tímpano, essa coisa delicada, né, discreta, é a moldura da porta. Esse tímpano é para contar as almas que foram para o céu, quem não foi, e assim por diante. Cada estátua dessa tem uma motivação. Em algumas igrejas góticas, algumas catedrais, os próprios padres, os artistas ligados diretamente à igreja, iam lá e esculpiam as almas dos pecadores ou coisas do tipo. Então, o tímpano, ele vai mostrando em imagens esculpidas, em relevos, a história de como a religião vai se desenvolvendo e a igreja vai dominando todo o processo. As artes das catedrais, elas têm... As artes da pintura, da gótica, perdão,
elas podem estar dentro das catedrais ou do lado de fora. Começam os quadros externos. Isso aqui é um retábulo. O que é um retábulo? É como se fosse um altar dentro da igreja que ele abre em 2 ou 3 partes. Esse aqui é pintado pelos irmãos Van Eyck. Eles dois são considerados pré-renascentistas como outros artistas da pintura gótica. Eles começam a ir além. A pintura ela é feita não somente para as igrejas, mas é feita também para as pessoas ricas que bancam a igreja. Aí começa o conceito do Renascimento. Beleza? Só que a gente tem que lembrar a seguinte situação. Quando a gente fala de igreja gótica ou do estilo gótico, eu vou voltar a gente finalizar isso aqui, que ela é a base do que vai acontecer no Renascimento, que já é um outro conteúdo. Então, só para recapitular. Arte cristã primitiva, arte bizantina, arte românica e arte gótica. É uma sequência. Não esqueçam que a arte bizantina está paralela à românica e gótica. E aí eu vou deixar vocês com o estudo de quitação de pendências. Corre lá na plataforma Gonçalves Dias. Tem muito mais material desses assuntos separados. Cada item que eu falei aqui lá, mas esse aqui também vale a pena. Tem as questões que vocês vão ter que trabalhar, que estão bem fáceis de trabalhar, né? Estudem mais, lá no YouTube tem bastante material sobre isso e tem dicas também no Instagram da gente, no @plataforma Gonçalves Dias. Estou esperando vocês lá, professor Marcos Dominici. Um abraço, fui!